Ó, vamos começar então a live para as nossas aulas. Então, pessoal, antes da gente começar, deixa eu explicar um pouco como é que a gente vai fazer esse nosso sistema. O nosso sistema de aulas, então, a princípio, eu vou começar então a fazer pelo menos uns períodos que eu ainda vou definir ainda bem certinho. Mas então, em alguns períodos bem definidos, eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos de uma forma bem detalhada. A princípio, então, pessoal, para a aula de hoje, a gente vai começar com a aula de administração financeira em juros simples. Depois a gente vai passar para juros compostos, porque se eu não me engano, no nosso canal aqui a gente só tem juros, a gente tem juros compostos e pouca coisa de juros simples. Então, hoje, pessoal, a gente vai começar fazendo então uma apresentação inicial do qual que é a diferença de juros simples para juros compostos, detalhar bem, especificar bem o conteúdo de juros simples, e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Então, a princípio, hoje vai ser uma aula bem detalhada para a gente aprender um pouco mais sobre o conteúdo e colocar em prática, ok? Pessoal, antes de começar, eu tenho falado em todos os vídeos desse canal, eu tenho falado sobre a importância de tirar dúvidas. Então, se esse conteúdo vocês já sabem, mas mesmo assim gostariam de contribuir para as outras pessoas que têm pouco conhecimento sobre juros simples, eu peço humildemente para vocês colocarem os comentários aqui ou colocarem dúvidas, porque essas dúvidas não ajudam só você, pelo menos a memorizar o conteúdo, mas também ajuda outras pessoas e a gente vai fazendo então um compilado de dúvidas e aqui, esse canal então ele tem a tendência de ser um foco de como se fosse uma enciclopédia sobre o conteúdo. Então, se vocês puderem contribuir, eu agradeço muito isso, porque vai ajudar vocês e ajuda também as outras pessoas que têm intenção em aprender um pouco mais sobre administração financeira. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso e vamos começar com os conteúdos, porque tem bastante coisa e daqui para frente a gente vai pegar bastante pesado. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Começar então apresentar um pouco sobre juros simples e juros e fazer alguns exercícios. Deixa eu. Isso, aqui. Então, pessoal, o principal objetivo, deixa eu colocar aqui no nosso quadro negro. Deixa eu explicar um pouco da dinâmica. Aqui em cima de mim vai ter então um quadro negro, que então eu vou usar para escrever algumas coisas, colocar os exercícios, como se fosse um quadro negro de uma sala de aula normal. E aqui do lado, então, vai ter o Excel para ajudar a fazer gráficos, usar fórmulas. Então, eu vou usar essas duas ferramentas e qualquer momento que vocês tiverem dúvidas sobre o que eu estou fazendo aqui em cima, no quadro negro, ou aqui desse lado, aqui no Excel, fiquem à vontade para perguntar, porque a ideia é justamente a gente mexer com as duas plataformas e tentar entender um pouco melhor de uma forma um pouco mais interligada o conteúdo de juros, tanto para quem usa o Excel e para quem vai fazer alguma prova, algum concurso, alguma coisa que precisa colocar, então, todos os cálculos na mão. Ok, pessoal? Em juros simples, a gente não costuma utilizar a calculadora muito, por exemplo, uma calculadora como o HP12C. Mas, se vocês tiverem uma calculadora, fiquem à vontade para utilizar a calculadora normal, pode ser uma calculadora simples ou uma científica, e ambas vão conseguir resolver os cálculos de juros simples. Em juros compostos, pessoal, se vocês estão começando o curso de graduação agora, se preocupem então em breve em ter uma HP12C. A HP12C é uma calculadora universal para quem está fazendo administração e para quem tem intenção em entender um pouco melhor sobre juros compostos, parcelamento, empréstimos, enfim. Tudo que for relativo à parte financeira, a HP12C ela é perfeita para isso.
Então, se preocupem nos próximos conteúdos de juros compostos em pelo menos ter a HP12C com vocês, porque ela vai ser super importante, ok? Para a aula de hoje, não vai precisar. Então, fiquem à vontade para pegar uma calculadora que vocês têm na frente de vocês, a do celular, ou enfim, uma calculadora que vocês tiverem disponível, certo? Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje, pessoal, é compreender um pouco melhor sobre juros simples. A princípio, então, a gente vai começar a entender então os principais conceitos sobre investimentos, um pouco sobre matemática financeira, para depois a gente entrar em juros simples e depois em desconto simples, que é também na mesma lógica de juros simples, certo? Então, para começar, pessoal, como a gente falou sobre a ideia de investimentos, qual que é a intenção das finanças? Quando alguém pergunta para vocês, tá, então eu vou fazer uma aula de finanças, o que isso significa para vocês? Normalmente, vocês precisam entender ou remeter na cabeça de vocês que são operações relacionadas à matemática e dinheiro. Então, a gente vai estar sempre falando sobre o uso do dinheiro envolvendo cálculos matemáticos. Investimentos dentro da área de finanças, quando a gente fala sobre investimentos, é quando vocês têm a intenção de utilizar um compromisso com recursos correntes, nesse caso dinheiro, com uma expectativa de ganhos derivados no futuro. Então, hoje, se eu faço um investimento na poupança, eu vou colocar o meu dinheiro em uma instituição financeira e esse banco, então, ele vai devolver aos correntistas juros pelo aquele investimento que ele fez. Então, é a contrapartida que você tem quando você faz o teu investimento em uma instituição financeira, certo? Então, normalmente, quando você faz investimentos, você vai utilizar bens financeiros com o intuito de receber alguma coisa ou ter ganhos sobre esse investimento. Ok, pessoal? E por que a gente vai ter que entender um pouco mais sobre o uso do dinheiro quando a gente fala sobre o dinheiro no tempo? Deixa eu começar a escrever aqui. Quando a gente fala sobre dinheiro no tempo, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas normalmente dinheiro e tempo eles estão interligados. Por quê? Deixa eu ver se funciona aqui o quadro negro. Só um instantinho, pessoal. O uso do dinheiro no tempo, ele vai ter essa interligação, porque a gente não vai colocar o nosso dinheiro hoje no banco esperando que ele vá render amanhã um valor absurdo. Então, a expectativa que você tem é, ao colocar o dinheiro no banco, o banco vai fazer uma operação com esse dinheiro que você colocou e a partir daí ele vai conseguir então ter o retorno necessário para reembolsar as pessoas que fizeram esse investimento na instituição, certo? Então, pensa da seguinte maneira: se vocês vão se vocês têm a intenção de abrir um negócio, qual que é a intenção de vocês quando vocês abrem um negócio? Eu quero ter um retorno sobre o dinheiro que eu investi. Então, eu tenho uma expectativa de ganho sobre o meu investimento, certo? E isso, aqui mesmo no canal, pessoal, nos vídeos que eu menciono em finanças corporativas, a gente vai falar então sobre expectativa de risco e retorno. O que isso significa? Que o investimento que você faz levando em consideração a expectativa de risco sobre o dinheiro que você investiu. Por exemplo, qual que é o risco do dinheiro que você investiu é, no seu empreendimento? Qual que é o risco de você não receber nada com isso? Existe um risco ou ele não tem risco nenhum? Você sabe que você vai receber o teu dinheiro de volta no final das operações. Então, existe um risco. Qual que é o risco? De você não receber nada. Então, levando em consideração essa expectativa de risco e retorno, você vai fazer o teu investimento. Então, por que a gente fala que o investimento na poupança ele é seguro? Porque, de certa maneira, você vai ter uma expectativa do teu investimento ele vai ser
O banco vai te passar uma segurança, mas em compensação, a contrapartida é que o retorno que você tem sobre ele seja um pouco menor, certo? Agora voltou aqui. Então, quando a gente fala sobre o uso do dinheiro no tempo, então vai ter, então o banco, a instituição banco, vai pegar o dinheiro de vocês. Então, vai pegar o dinheiro de vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu. Isso, acho que estão. Então, vai pegar o dinheiro de vocês e vai fazer uma série de investimentos. Então, ele vai pegar uma pessoa A, uma pessoa B e uma pessoa C. Essas pessoas, elas vão utilizar, digamos, eles vão pegar um empréstimo para investir nas suas empresas ou fazer outras aquisições, não sei, enfim. Eles vão utilizar para fazer outras coisas. Então, essas pessoas, eles vão ter que retornar com o investimento que eles fizeram, eles vão ter que retornar normalmente uma expectativa um pouco. Acho que deixa eu passar aqui para cima. Agora sim. Então, essas pessoas vão ter que devolver uma expectativa acordada entre as duas partes. O banco e a pessoa que tomou o empréstimo vão entrar em um acordo e ele vai ter que devolver juros para o banco. E já que você investiu um dinheiro no banco, digamos que você seja uma outra parte aqui. Então, já que você investiu o teu dinheiro no banco, existe uma expectativa também que você quer em receber um retorno sobre esse investimento. Então, o banco também, de forma acordada com você, ele estipulou os termos de recebimento, então você vai receber uns juros sobre esse investimento. Só que qual que é o único problema? Que durante todo esse cenário, existe então a figura do tempo transcorrendo durante todo esse investimento. Então, existe um tempo para a pessoa que pegou o empréstimo aqui devolver o dinheiro ao banco para depois retornar a você. Então, o que acontece durante esse período? Então acontece, transcorre o tempo e o teu dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Isso é uma coisa que a gente vai mencionar daqui para frente. Então você quer fazer a correção do teu dinheiro no tempo. Então você precisa ter a participação do tempo sempre em todos os teus cálculos de juros simples e juros compostos, certo? Então imagina o seguinte, deixa eu limpar o quadro aqui, só um instantinho. Então, imagina o seguinte: imagina que você vai aplicar R$ 1.000 no banco. Então, você tem R$ 1.000 sobrando e você pretende investir em alguma coisa. Então, com R$ 1.000, o banco vai falar para vocês o seguinte: então, eu posso devolver uma taxa de 5% ao mês sobre o teu investimento. Então, ele estipulou um período dentro ele normalmente vai acordar um tempo entre as partes. Então, ele vai falar, eu consigo devolver para você 5% ao mês. Então, nesse caso, quanto que você receberia no primeiro mês? Você tem que pegar, então, no caso, seriam R$ 1.000 multiplicados por 5%. 5%, pessoal, lembrem-se que 5% é a mesma coisa que 5 por 100. Então, é 5 dividido por 100. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 0,05. Então, é a mesma coisa. Imagina que você tem 5 dividido por 100, você está voltando duas casas. São dois zeros. 1, 2. Então, coloque 0,05. Para cada vez que você andar, você tem que colocar um zero e aonde você parar, você coloca uma vírgula, certo? Então é 0,05, é a mesma coisa. Então, quanto é que é 1.000 vezes 0,05? Coloque na calculadora aí. Quanto é que é isso aí? Se eu colocar no Excel aqui, então, vai ser 1.000. Se eu colocar em forma de equação, 1.000 vezes 0,05 vai me devolver, então, R$ 50.
Então, eu sei que no primeiro mês de investimento, quando transcorrer todo o primeiro mês, eu vou receber R$ 50, certo? Agora, e se eu ficar 2 anos com esse investimento? Então, como a gente está falando de períodos com base no primeiro valor que você investiu, porque os juros simples, ele sempre vai se envolver com base no capital que você investiu. Opa. Então, a gente tem a figura do capital, que nesse caso foi o valor de R$ 1.000. A gente tem a figura do tempo, ou da taxa, que foi acordada, que é de 5% ao mês, como a gente também tem a figura do tempo. Então, a gente está falando de 3 elementos super importantes quando a gente fala sobre juros. O tempo foi de 2 anos. Então, aqui, pessoal, observem que a gente tem que perceber a temporalidade e como ela vai ser importante em todos os cálculos de juros. Por que a gente fala sobre temporalidade? Porque a gente está falando que existe uma divergência entre essas duas figuras. A taxa está tá mensal. Lembra que a gente falou aqui? É uma taxa ao mês. Quando a gente fala A.M, é uma taxa ao mês. Então, a taxa está mensal e o tempo está anual. O que a gente precisa fazer quando a gente fala sobre juros simples? A gente precisa colocar ambos no mesmo período. Então, o período vai ser super importante aqui. Nesse caso, a gente vai escolher o período que for mais similar entre eles, ou mais fácil para a gente fazer o cálculo. Aqui a gente vai levar em consideração o período mensal. Por quê? Quantos meses a gente tem em 2 anos? A gente sabe que um ano possui 12 meses. Então, se eu estou falando de 2 anos, então eu estou falando sobre 24 meses. Então, nesse caso, para facilitar o cálculo, eu posso usar somente 24 meses. Deixa eu limpar o quadro aqui. Então, como é que a gente realiza então o cálculo de juros simples? O cálculo de juros, a gente vai ter então que os juros ele vai ser uma resposta do capital que você investir, opa, do capital que você investir vezes a taxa de juros que o banco estipular para você e também o tempo que ele transcorrer nessas operações, certo? Para deixar bem mais fácil, pessoal, a gente costuma, deixa eu apagar aqui, deixar tudo numa função igual aqui. Então, aqui a gente está falando sobre os juros. Isso. Então, a gente está falando sobre os juros. Vai ser igual ao capital que você investir vezes a taxa. E a taxa que a gente está falando sempre em um valor percentual vezes o tempo. Certo? Então, os juros, que é justamente o que eu estou querendo saber, a gente vai chamar de J. O capital, a gente vai sempre chamar de C. A taxa, a gente vai sempre chamar de Izinho. Tá, pessoal? Por que a gente coloca Izinho? Porque em alguns livros ou alguns professores vão utilizar o tempo como T. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O T pode ser tanto T, pessoal, e tem pessoas que utilizam N também para o cálculo, certo? A gente vai colocar T para deixar padronizado. Mas se vocês virem, às vezes, eu deslizando e colocando N, ou em algum lugar vocês verem N, fiquem à vontade, porque é a mesma coisa que tempo, só que pode se utilizar T e pode se utilizar N. Então, no nosso exercício, a gente está falando, a gente está querendo saber qual que é o valor dos juros ao investir um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 5%. Aqui nesse caso, a gente sempre usa, e é super importante isso, pessoal, a gente sempre usa a fórmula decimal, ou então a divisão, que seria a mesma coisa que 5 dividido por 100.
já que a gente está falando sobre porcentagem, isso é super importante, vezes o tempo, que aqui nesse caso, já que são 2 anos, a gente está falando no período de 24 meses. Então a taxa é mensal e o período ou o tempo também é mensal, a gente consegue realizar o cálculo sem nenhum problema. Ok, pessoal? Então, para isso, jogando ou fazendo a multiplicação, eu sei que para cada período eu vou ter R$ 50 de ganho, já que é 1.000 vezes 5%, vezes 24 meses, certo? Quanto é que dá isso? Deixa eu colocar aqui no Excel. Então, 50, é isso, 50 vezes 24 meses. Então, eu sei que no transcorrer de 2 anos, essa pessoa ela vai ter um resultado de R$ 1.200 de juros, só de juros. Então, ela investiu R$ 1.000 a juros simples de 5% ao mês e ela vai devolver, então, no final de 2 anos, R$ 1.200. Só que o que a pessoa recebe no final dessa operação? Normalmente, essa pessoa ela vai receber o valor que ela investiu, que seria o valor do capital, mais o valor dos juros. Certo, pessoal? Então, se eu investir R$ 1.000, ele não se perdeu. Eu vou receber de volta R$ 1.000. Só que, ao mesmo tempo, já que eu coloquei numa instituição financeira, eu vou receber de volta R$ 1.200 de juros, que foi estabelecido com a instituição financeira. Isso, pessoal, o somatório do capital mais o valor dos juros me devolve o que a gente tem chamado, o que é comumente chamado em finanças de montante. E isso é super importante, pessoal. Então, a gente está falando sobre o capital, que a gente chama de C, os juros, que a gente chama de J, e o montante, que a gente chama de M. Ok, pessoal? Dúvidas até aqui, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Não tem nenhum problema, coloquem aqui no chat que, eventualmente, em algum momento, eu vou ler as perguntas de vocês e a gente vai tirando essas dúvidas ao longo da nossa live ou ao longo da nossa disciplina, ao longo do nosso curso. Ok, pessoal? Dando sequência. Deixa eu apagar o quadro aqui. Isso. Então, pessoal, dando sequência. Como a gente tem mencionado, juros simples, ele é uma sequência de... Quando a gente fala sobre juros, deixa eu retornar aqui. Quando a gente fala sobre juros, a gente tem que entender que juros... Deixa eu pegar os conceitos aqui e mostrar para vocês. Juros é o que a gente tem chamado de... ele é o valor que se paga pelo uso do dinheiro que se toma emprestado ou que se investe. Aqui. Isso. Então, deixa eu só colocar o conceito aqui no quadro para a gente acompanhar junto. Então, juro é o valor que se paga pelo uso do dinheiro que se toma emprestado. Ele tem a intenção, então, de cobrir as despesas financeiras que as instituições têm. Então, pensa no seguinte: se você tomou emprestado um dinheiro no banco, o banco ele possui funcionários, eles vão pagar taxa para as tuas operações, eles gastam água, luz, telefone, eles pagam benefícios para funcionários, enfim. Eles têm toda a política da empresa e o que você remunera o investimento, as operações que aquele banco faz, é justamente em forma de juros. Então ele tem a intenção de cobrir todas essas despesas que as instituições financeiras possuem. Juros também é o que a gente vai utilizar como é o dinheiro produzido quando o capital ele é investido. Normalmente a gente também utiliza o termo de rentabilidade de investimentos. Por exemplo, quando você investe em poupança, títulos de capitalização ou qualquer outro tipo de investimento que as instituições venham a oferecer para vocês. Ok, pessoal? Então, deixa eu ver aqui. Isso. Um ponto que a gente tem que deixar bem claro é que juros simples, diferentemente de juros compostos, a gente está falando sobre diferenças em proporções de cálculos. Por exemplo, deixa eu jogar aqui para vocês no quadro.
Opa, isso. Então, juros, eles são juros simples, a gente está falando em uma proporção aritmética. O que isso significa? A gente sempre leva como base o valor do capital estático, ele é o mesmo valor ao longo do tempo. Então, a gente está falando daquele exemplo lá de R$ 1.000, aquele R$ 1.000 ele nunca vai mudar, é o teu capital inicial, foi o que você investiu naquela instituição. Por que a gente chama de uma proporção aritmética? É, divergente da proporção geométrica que é na capitalização composta. Porque quando a gente fala sobre juros compostos, a gente está falando sobre quando você vai agregando valor ao longo do tempo. Então você pega o seu valor de R$ 1.000, transcorrido o primeiro mês de 5%, você teria então R$ 1.005, que é o valor do capital, mais o valor dos juros. Esse R$ 1.005 na capitalização composta, ele vai ser o valor do teu capital para o próximo período. Então é 1.005 vezes 5%. Então daí se você não teria mais R$ 5 de juros, mas então 5, alguma coisinha. Então isso acrescentaria ao valor do segundo período. Nesse segundo período, você não teria, em contrapartida do juros simples, você não teria R$ 1.010. Nos juros compostos, você teria 1.010 e alguns centavos, que seriam juros diferentes no segundo período de juros compostos e juros simples. A gente vai fazer um exemplo para ficar mais fácil. Só que uma capitalização simples ou um juros simples, ele vai acompanhar uma proporcionalidade. Deixa eu apagar aqui. Essa proporcionalidade ela vai acompanhar sempre de uma forma sempre confundo. Ele vai acompanhar sempre de uma forma linear. Que é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre juros simples. Então, se a gente fala em uma proporção geométrica, a gente está falando sobre algo linear. Então, se você investir, por exemplo, se eu investir, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para facilitar isso. Então, se você investir R$ 1.000, que seria então o teu capital, eu tenho um capital de R$ 1.000. Se eu for investir em juros simples, ele vai sempre gerar um juros, como a gente falou, um juros de, se for em 5%, se a gente está falando sobre uma taxa de 5% ao mês, então a gente vai receber sempre R$ 50. Acho que nos exemplos que eu estava usando, eu estava falando de R$ 5. Então a gente sempre vai receber R$ 50 de juros. Nesse caso, então, sempre que a gente for agregar R$ 50, ele vai ser período a período. Então, ele vai ser uma proporção linear ao longo do tempo. Então, no primeiro período, você vai receber R$ 50. Opa! No primeiro período, você vai receber de juros R$ 50. Ele vai, então, se você estava com R$ 1.000 de capital, você vai para 1.050. Então, aqui a gente está falando sobre o montante ao longo do tempo. No segundo período, você vai receber mais R$ 50. Então, você vai para um segundo momento e você vai estar com R$ 1.100. E assim vai. A proporcionalidade sempre vai ser igual em R$ 50, certo? Então, a gente está falando que ao teu capital investido de R$ 1.000, você sempre vai acrescentar, então, nessa faixa aqui, o valor dos juros no tempo. Deu para entender aqui, pessoal? Então, ele vai seguir uma proporcionalidade, sempre nesse caso de R$ 50 período a período. Vamos colocar no Excel para ver se esse gráfico ele confere? Vamos imaginar o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, a gente está falando sobre vamos colocar os nossos elementos. A gente tem o nosso capital, que foi de R$ 1.000, que é de R$ 1.000. O tempo é um período de 24 meses. Vamos sempre colocar esse período. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização. Isso. Então, o tempo em 24 meses a uma taxa de
5%. Então, 5%, deixa eu colocar aqui ao mês. Opa, tem um M a mais. Opa, isso. Então, 5% ao mês. Então, como é que fica isso? Vamos imaginar o seguinte. Então, eu quero saber o valor. Eu tenho capital. Eu tenho o tempo e eu tenho o valor dos juros. O que me resulta em um montante. Então, o meu capital sempre foi de R$ 1.000, certo? Deixa eu colocar o tempo aqui para facilitar. Isso. Então, vamos colocar o tempo em meses. Então, esse aqui, o período subsequente sempre vai ser somado a 1. Deixa eu colocar, então, os 24 meses aqui para facilitar o cálculo. Faltou. Isso. Então, o meu capital, ele sempre vai ser o mesmo, R$ 1.000. Os juros, então, ele vai ser com base no teu capital multiplicado pela tua taxa, certo? Então, você sempre vai receber juros de... Deixa eu travar a célula. Então, juros de R$ 50 ao longo do tempo. Ok, pessoal? Aqui, ó. O capital sempre permanece sendo o mesmo, multiplicado pela taxa de 5%, R$ 50 ao longo do tempo. Só que o teu montante ele vai acumulando período a período. Então, você vai pegar o valor dos juros mais o valor do capital no teu primeiro momento, certo? No segundo período, você vai então ter o acúmulo do montante que você já tem mais o valor dos teus juros. Então, você vai ter 1.100, isso para todos os períodos. Então, perceba que no final, o nosso montante é de 2.200. Lembra que a gente colocou no quadro anteriormente? O valor dos nossos juros, se você fizer o somatório dos juros, a gente vai ter então R$ 1.200. De juros foram R$ 1.200. Acrescentados ao valor de capital que já era de R$ 1.000, a gente tem então que o somatório dos juros mais o valor do capital é de R$ 2.200. Então, vamos jogar isso aqui num gráfico? Vamos ver como é que isso aqui fica? Eu acho que se eu jogar tudo isso aqui na função de gráfico, a gente consegue. Isso. Então, percebam aqui, pessoal, eu vou colocar aqui em cima por um momento. Deixa eu ver. Acho que eu consigo entender um pouquinho. Isso, agora ficou bem mais fácil. Então, percebam aqui, pessoal, que o nosso gráfico ele é linear. Então, lembra que a gente falou que a proporção de um juros composto, de um juros simples, ele é linear? A gente começa, então, com um montante de R$ 1.000 e a gente vai acrescentando R$ 50 para cada um dos meses. Então, ele vai ser proporcional para todos os meses. Então, ele é uma reta. Juros simples sempre vai ser, então, uma reta. Lembrem disso porque é super importante. A única coisa que vai variar ao longo do tempo é o valor do montante, porque os juros é igual e o capital sempre vai ser igual. Ok, pessoal? Então aqui dá uma noção de como é que a gente tem que interpretar juros simples. Vamos fazer mais um exercício para melhorar a nossa compreensão sobre o conteúdo. Deixa eu puxar o exercício aqui para vocês. Antes disso, eu vou limpar o quadro para a gente... Isso. Cadê? Aqui. Deixa eu pegar um exercício aqui e mostrar para vocês. Tá, aqui, pessoal. Deixa eu copiar e eu coloco no quadro. Pronto. Ah, isso. Então, digamos, pessoal, que um investidor ele aplicou R$ 15.000 no banco. Então, aqui, prestem atenção nos elementos. A gente sempre começa analisando quais são os elementos. Então, a gente tem a pessoa aplicou R$ 15.000. O que isso aqui significa, pessoal?
R$ 15.000, então, é o valor do nosso capital. A gente está falando que 15 mil é o capital. Há uma taxa de juros de 30% ao ano. Então, percebam que a gente falou em algo percentual e a gente falou em um período. Então, 30% ao ano, isso aqui vai ser o valor da nossa taxa. Estou colocando só os símbolos, tá, pessoal? Depois eu explico cada um dos elementos, se for o caso. E depois ele quer saber qual que vai ser o valor dos juros ao fim de 80 dias. E a gente já tem um probleminha. Então a gente está falando em uma taxa ao ano, então é uma taxa anual, em um período T de 80 dias. Vamos jogar nas fórmulas? A fórmula, então, já que ele está querendo saber o valor dos juros, é justamente o que a gente está querendo saber. O nosso capital é de R$ 15. A nossa taxa é de 30% ao ano. E o nosso tempo é de 80 dias. Certo? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com o período. O que a gente precisa fazer, então, pessoal? Existe uma coisa que a gente vai aprender daqui para frente, que então é a equivalência de taxa. Vamos fazer então equivalência de taxa? Vamos fazer a equivalência de taxa. Se em juros simples, a equivalência de taxa ela vai seguir a mesma proporcionalidade do que o tempo. Pessoal, um ponto que é super importante também em todos os cálculos de juros simples. Normalmente nas minhas aulas eu vou tratar dessa forma. O período, quando a gente tratar o tempo, ele normalmente, em todos os exercícios que eu passar para vocês, inclusive em concurso, em provas, ele vai seguir um período de 360 dias. Esse é um período de um ano. A gente não vai colocar 365 dias, mas sim 360, onde todos os meses possuem 30 dias. Ok, pessoal? Então, 30 vezes 12 meses, 360. Então, a proporcionalidade de 30% ao ano, ele vai ser proporcional. Então, se eu dividir... Opa, deixa eu colocar aqui. Então, 30% vou colocar aqui 30% é a mesma coisa que 0,3. Então, na forma decimal, 30% é igual a 0,3. Então, 0,3, se eu estou querendo converter isso aqui em um período de 80 dias, eu quero converter, na verdade, isso aqui é um período de 360 dias, que é uma taxa anual. Se eu quero converter isso para um período de 80 dias, o que eu preciso fazer? Eu vou dividir, então, já que eu acumulei 30% em 360 dias, eu só quero saber uma fração disso. Digamos o seguinte, digamos que em 360 dias eu acumulo uma taxa de 30%. Só que eu não transcorri todo esse período. Digamos que eu comecei aqui, eu transcorri só 80 dias. Digamos que aqui seja 80 dias. Então, aqui é o período zero, ou 360, só que eu só transcorri 80 dias. Então, a minha taxa ela só acumulou essa fração de período. Então, eu consigo fazer a divisão de 30%. Então, se eu dividir 0,3, se eu dividir pela fração, ou que seria só de 80 dias, eu vou conseguir achar... posso fazer de uma forma diferente, que fica mais fácil. Eu posso multiplicar, então, por 80 dividido por 360. Que é justamente o período equivalente a 80 dias da fração de 360 dias que transcorreram em 30%, na taxa de 30%. Então, se eu fizer essa multiplicação, deixa eu jogar no Excel aqui para facilitar para mim. Se eu fizer essa multiplicação, quanto é que é? 30% multiplicado por 80 dividido por 360. É o equivalente a
a uma taxa de 0,06666 em uma dízima periódica. Então, isso significa que a taxa equivalente de, de 30% ao ano é a mesma coisa que uma taxa de 6,66, vou colocar 67 em uma dízima. Esse tracinho em cima significa uma dízima. Então é a mesma coisa que 6,667 em um período de 80 dias. Aqui, pessoal, eu acho que vocês vão ter uma dúvida. Eu não sei se é a mesma dúvida para todos vocês, mas eu imagino que vocês estejam se perguntando: ah, mas isso aqui é um período de 80 dias. Se eu quisesse saber, então, qual que seria a minha taxa ao dia, o que eu faço? Se eu considerei aqui 80 dias, eu posso fazer da seguinte maneira. Vou colocar aqui do ladinho. Então, 30% e eu quero saber uma taxa diária, eu vou pegar esse 30% e eu vou dividir por 360. Isso vai me dar, então, uma taxa diária. Então, 30 dividido por 360, quanto é que dá isso aqui? Dá... Vamos colocar no Excel que fica bem mais fácil. Então, 30 dividido... deixa eu colocar 0,3 dividido por 360 vai me devolver, então, uma taxa diária de 0, deixa eu aumentar aqui, 0,083%. Então, nesse caso, eu tenho que minha taxa diária, já que eu dividi por 360 dias, é de 0,083%, certo? Se eu pegar esse 0,083%, multiplicar por 80 dias, eu tenho que achar o que, pessoal? Se eu sei a minha taxa diária, eu quero acumular 80 dias, o que eu faço? Qual que vai ser o resultado disso? A multiplicação disso tem que dar a mesma coisa que 6,67%. Daí, então, a gente vai achar a equivalência da taxa em 80 dias. Ok, pessoal? Tá, eu fiz essa bagunça inteira para chegar, então, no valor do quanto é que seria os juros para essa operação. Deixa eu limpar essa parte aqui para facilitar. Deixa eu apagar só. Eu acho que isso eu lembro quanto é que é o valor da taxa equivalente. Espera aí. Como é que eu tiro isso aqui agora? Ninguém sabe. Nem eu sei. Vamos desconsiderar isso aqui, pessoal. Tá. Não quer apagar também. Acho que agora vai. Então, a gente tem que jogar na fórmula, pessoal. A fórmula, então, se eu quero saber o valor dos juros, ele vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros, que é o que eu estou querendo saber, ele vai ser a multiplicação do meu capital de 15 mil reais multiplicado pela taxa equivalente. Então, percebam lá que a taxa equivalente, a minha taxa diária era de 0,083% vezes o tempo de 80 dias. Pessoal, aqui eu estou utilizando a minha. Lembrem-se, eu tenho que utilizar sempre a minha mesma periodicidade. Eu estou falando de uma taxa, diária, que é essa aqui. Eu tenho que levar o tempo em dias, exatamente. Eu estou falando de uma taxa diária, tempo em dias. Se eu quisesse multiplicar, então, pela minha taxa que eu achei de 80 dias, o que eu preciso fazer? A minha taxa em dias era de 6,67%. Isso aqui era o acumulado de 80 dias. Eu tenho que multiplicar, então, por 1. Perceberam aqui, pessoal? Porque, então, dessa maneira, já que isso aqui acumulou 80 dias, eu multiplico pelo mesmo período de 80 dias aqui do lado.
Ok, pessoal? Então é isso. O resultado tem que ser o mesmo. Se der diferente, está errado. Então aqui, os juros então de 15.000 multiplicado pelo restante, deixa eu jogar no Excel para facilitar o nosso cálculo. Então, 15.000 vezes a taxa de... Aqui no Excel eu consigo fazer isso aqui para facilitar. A taxa diária de 0,083% multiplicado pelo tempo de 80 dias, eu tenho que achar então que o valor dos meus juros para esse período de 80 dias nessas condições, então os juros é igual a R$ 1.000, certo? O exercício pediu até aqui. Ele quer saber só o valor dos juros. Agora, se eu pergunto para vocês, qual que é o valor do montante dessa operação? Então, o montante tem que ser igual ao valor do capital mais o valor dos juros. Então, se o capital era de R$ 15.000, mais os juros de R$ 1.000 que eu acabei de achar, tem que me devolver, então, um valor de montante de R$ 16.000. Ok, pessoal? Então, para essa operação, o valor de montante é o valor do capital de 15.000, mais o valor dos juros de R$ 1.000, que me devolve um montante de R$ 16.000. Ok, pessoal? Então, a princípio, todos os outros cálculos eles vão permanecer da mesma forma. O importante mesmo é a gente entender a lógica sobre juros simples, que sempre vai permanecer a mesma, só existem alguns pontos que a gente precisa entender que tem um macetinho aqui e ali que ajudaria completamente todo e qualquer tipo de cálculo. Por isso que o próximo exemplo vai justamente trazer um macete para a gente entender a complexidade do conteúdo, que seria justamente como a gente calcula tudo sem saber o valor do nosso capital. Na verdade, sem saber o valor dos nossos juros. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês para facilitar a nossa compreensão. Só um instantinho, pessoal. Cadê? Deixa eu puxar o exercício, um exemplo aqui para gente. Hum, qual que é o valor do montante? Perfeito, aqui vai ajudar bastante. O exercício é o seguinte, deixa eu limpar o quadro negro aqui para a gente começar. Isso. Deixa eu puxar o exercício aqui para o quadro para facilitar para todo mundo. Perfeito. Deixa eu jogar aqui no quadro. O exercício é o seguinte, pessoal. Imaginem o seguinte. Um capital de R$ 8.000, ele vai ser aplicado durante 6 meses e ele vai resultar em um montante de R$ 9.200. Sendo assim, determine então qual que é a taxa mensal de juros. Então ele quer saber o valor da taxa, levando em consideração o capital que foi investido e o montante dessa operação. Aqui a gente tem duas formas de resolver isso. A primeira forma é a gente saber que as nossas fórmulas, a fórmula que eu dei para vocês, as duas fórmulas que eu dei para vocês são as seguintes. Juros é o valor do capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? E aí tem que ser memorizado, pessoal. O valor do montante é o valor do capital que a pessoa investe mais o valor dos juros. Então, montante é igual a capital mais juros. Essas duas fórmulas, vamos colocar quais são os elementos desse exercício. Então, a gente tem, para esse exercício, a gente tem um capital de R$ 8.000. Ele foi devolvido depois de um tempo de 6 meses. Ele foi devolvido um montante de 9.200. Ok, pessoal? E ele quer saber
qual que vai ser a taxa, exatamente. Então, dessa maneira, pessoal, onde é que a gente tem isso que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber o valor da taxa. Onde é que a gente tem a taxa dentro das nossas fórmulas? A gente tem justamente no valor do juros. Então, o valor dos juros, a gente tem que encontrar. Primeiro a gente encontra o valor dos juros, para depois a gente isolar a nossa variável que é de nosso interesse. Então, para isso, pessoal, eu tenho que achar primeiro o valor dos juros. O valor dos juros eu não consigo achar diretamente porque o exercício não deu, mas eu consigo através da fórmula do montante, e o montante ele foi de 9.200, o valor do meu capital foi de R$ 8.000, vai me sobrar justamente o valor dos juros. Então, eu isolar o meu juros, eu tenho então que 9.200 menos R$ 8.000. Então, percebam que eu isolo essa variável, então eu passo o que está desse lado, eu passo para o outro lado. Se ele é um valor positivo, ele passa sendo um valor negativo, então ele passa subtraindo. Então, 9.200 menos R$ 8.000 me sobra, então, um valor de juros de R$ 1.200. Ok, pessoal? Então, 9.200 menos 8.000, 1.200. Se eu já sei o valor dos juros, eu consigo jogar na fórmula dos juros. Não vou precisar repetir. Então, se eu sei que os juros é igual ao capital de R$ 8.000 multiplicado pela taxa a taxa que é justamente o que eu quero saber, multiplicado pelo tempo de 6 meses. Então, eu preciso isolar a minha variável. Então, vai ficar a minha taxa é igual. Tudo que está multiplicando a variável passa para o outro lado dividindo. Então, se eu multiplico 8.000 vezes 6, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar a multiplicação de 8.000 vezes 6. Deixa eu colocar aqui para não pular nenhuma etapa. 8.000 vezes 6. Que é a mesma coisa, então, que a divisão de 1.200, isso, 1.200 dividido por 48.000. Certo? Isso. Então, quanto é que dá a divisão disso? Vamos lá no Excel. Vou colocar aqui embaixo. Então, vai ser igual. 1.200 dividido por 48.000 me devolve, então, uma divisão. Vai me devolver o valor, então, a minha taxa é igual a 0,025. E é a mesma coisa se eu multiplicar por 100, é a mesma coisa, então, que 2,5%. E aqui, pessoal, eu quero saber de vocês. Qual que é a periodicidade? O que a gente aprendeu hoje? E se eu estou falando em um período mensal de 6 meses, então eu devolvo uma taxa mensal de 2,5% ao mês. Porque a gente tá trabalhando sempre no mesmo período. Então, se a gente está falando de 6 meses, a gente tem que ir trabalhando então numa taxa mensal. Ok, pessoal? Outra forma que a gente consegue resolver esse mesmo exercício, deixa eu apagar umas etapas aqui para facilitar o nosso cálculo. As bolinhas que ficam ali eu ainda tenho que aprender a tirar. Mas, fora isso, acho que não atrapalha ninguém. Eu acho que eu sei tirar, tem que ser com o mouse. Pera aí. Não, talvez não seja com o mouse. Tá, enfim, fica para uma próxima aprendizado. Outra forma, pessoal, eu consigo juntar essas duas fórmulas. Percebam essas duas fórmulas aqui de juros e montante. Eu consigo juntar da seguinte maneira. Eu posso colocar então que, se eu sei que o valor do meu juros, se eu sei que juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, eu consigo integrar essa parte aqui embaixo, porque eu tenho aqui que capital vezes a taxa vezes o tempo é igual, está bem aqui ó, nessa parte do cálculo de montante. Então, como é que fica o meu cálculo? Perceba então que o meu montante vai ser igual ao capital
Isso aqui eu preciso apagar. Capital mais, se eu substituir o J pelo que eu tenho ali na minha fórmula, eu tenho que, então, capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que o valor dos juros, não é mesmo? É a mesma coisa. Capital vezes a taxa vezes o tempo é igual a juros. Então, se eu quiser pegar essa minha nova fórmula e transformar tudo isso aqui em uma coisa só, eu consigo. Se eu utilizar a minha propriedade distributiva, eu tenho que, então, que cada vez que eu utilizar, cada vez que o C, já que o capital aparece duas vezes nas fórmulas, cada vez que ele aparecer, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, capital vezes, apareceu a primeira vez, 1. Então, 1 mais. Apareceu uma vez, só que ele está dentro da minha multiplicação de taxa vezes tempo. E taxa vezes tempo, se eu multiplicar por 1, quanto é que dá? É a mesma coisa que taxa vezes tempo. Então, 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, nesse caso, eu uni os dois elementos e aqui eu não utilizo juros e eu tenho tudo com base no meu capital. Então, se eu quiser resolver esse exercício com base só no que o cabeçalho disse, eu consigo. Se eu sei que o meu montante foi de 9.200, eu sei que o meu capital foi de 8.000 reais, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa, que eu não sei, vezes o tempo de 6 meses, então eu sei que se eu quero saber o valor da minha taxa, eu preciso isolar essa variável. Então, percebo que se é uma propriedade distributiva, 8.000 vezes 1, 8.000. Então, 8.000 eu vou multiplicar também pela taxa vezes o tempo. Então, eu vou ter que, vai ficar a mesma coisa que vai ficar a mesma coisa que eu fiz na segunda etapa daquele exercício. Deixa eu descomplicar aqui para facilitar para todo mundo. Não vou colocar essa parte aqui. Deixa eu colocar a fórmula do mesmo jeito aqui. Ó. Vamos utilizar a primeira fórmula ali para facilitar um pouco o cálculo para vocês. Então, 9.200 vai ser igual, então, ao capital de 8.000 mais 8.000 vezes a taxa vezes o tempo de 6 meses. Opa, deixa eu colocar aqui bem do ladinho, vezes os 6 meses. Então, se eu isolar a minha variável, eu vou ter a mesma coisa que eu tive naquela segunda etapa da resolução, da primeira resolução. Então, eu passo para cá o 8.000, que é o capital. Então, se ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, 9.200 menos 8.000 vai ser igual ao restante da minha multiplicação, de 6 vezes 8.000, que a gente já sabe que é 48.000, e já que é a variável que eu estou querendo saber, multiplicado por i. Então, 1.200 é igual a 48.000 i. Se eu isolo a variável i, eu passo para o outro lado dividindo. Se eu estou multiplicando 48.000 por i, 1.200 dividido por 48.000 tem que me devolver, então, uma taxa de 0,025, que é a mesma coisa que 2,5% ao mês. Ok, pessoal? Então, a gente fez o mesmo cálculo, só que sem achar o valor dos juros em uma única forma. Prestem atenção que essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês, ela é muito utilizada e se um professor quer fazer uma pegadinha com vocês, ele vai pedir com base nessa fórmula. Então, acrescente essa fórmula aqui, acrescente essa fórmula no formulário de vocês, dentro dessas outras duas fórmulas. Ok, pessoal? Acrescente essa fórmula que ela vai ser super útil caso vocês tenham um exercício que não dê o valor dos juros para vocês, com base então em um capital e com base em um montante. Ok, pessoal? Então, a princípio,
grande parte do conteúdo a gente conseguiu resolver com base nesses exercícios. Acredito que a gente já fez 1 hora de aula. Eu preciso só fazer então um comentário com vocês com relação à nossa próxima dinâmica. Então, aqui eu resolvi alguns exercícios. Mas se vocês tiverem alguns exercícios que queiram que eu resolva, pessoal, podem colocar, mandem para mim, escrevam nos comentários aqui do YouTube ou mandem para o meu e-mail. Eu fico muito satisfeito em analisar cada um dos exercícios e a gente pode resolver ponto a ponto. Inclusive, numa próxima aula, a gente vai fazer só exercícios. Então, para justamente a gente criar mais intimidade com as fórmulas, com os cálculos, e vocês ficam um pouco mais craques nisso. Inclusive, eu vou conseguir pegar, inclusive, um pouco mais pesado, porque aqui a gente vai pegar umas provas de concurso, a gente vai pegar umas coisas que normalmente caem de juros simples, que são pegadinhas. Ok, pessoal? Então, a princípio, a gente contemplou boa parte dos conteúdos em juros simples. Eu espero que todos tenham ficado satisfeitos com a forma que eu tenho usado aqui de quadro negro e de Excel. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, fiquem extremamente eu estou extremamente aberto para receber as dúvidas de vocês e daí a gente vai criando sempre aquela lista, aquele compilado de exercícios e dúvidas para ajudar todo mundo que tiver interesse em juros simples, em administração financeira, em finanças corporativas, em capital de giro, em tudo que for relativa ao nosso canal aqui, ok, pessoal? Então, a princípio é isso. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, pessoal. A gente vai se ver nas próximas lives e espero que todos fiquem bem. Agradeço a participação novamente. Não canso de dizer isso, mas é muito importante a participação de vocês. Antes que eu esqueça, já que vocês estão até aqui no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, que também ajuda a crescer a quantidade de pessoas que se interessam mais, a gente criar mais esses conteúdos sobre matemática financeira, administração financeira, finanças corporativas, e daí a gente sempre vai crescendo mais nos nossos conhecimentos. Pessoal, então, a princípio é isso. Não tenho mais nada para falar sobre os conteúdos. Nos vemos nos próximos vídeos. Ok, pessoal? Então, fico aqui. Nos vemos, né, nos próximos vídeos. Um abraço.